Bom, bora lá. Hoje, a proposta da gente é bater um papo aqui, né, sobre memória, entender os aspectos de memorabilidade, começar a entender o que é esse teatro de emoção, que a gente acredita que sabe o que é, mas que às vezes não sabe o que é, né? E aí, dentro daquele aspecto, daquele olhar que eu trouxe para vocês na aula passada, eu, o professor André, o pessoal do grupo de pesquisa, foi entender a neurociência, né? E aí entender mesmo as questões fisiológicas que envolvem os aspectos da neurociência, para compreender como a gente poderia transformar isso em um projeto de design, né? Como é possível trabalhar a emoção dentro do projeto de design? Algo que é subjetivo, algo que é intocável, que é intangível. Mas aí a gente se debruçando sobre a neurociência, a gente vai passar a entender que existe tangibilidade nesse aspecto, né? Se é possível, são reações comportamentais, é possível a gente aferir, verificar, medir, mensurar, né? E trabalhar sobre o lado oposto, né? Conduzir para despertar dessa emoção, tá bom? Só dando um olhar anterior, o projeto de design, como todos nós aqui sabemos, né, nossa grande maioria que somos designers, todos nós sabemos que o projeto de design ele é focado no usuário. Então, a gente precisa entender e atender às necessidades humanas, e aí, sobre esse olhar do usuário, a gente compreende que esse usuário é um indivíduo que tem necessidades, e que essas necessidades muitas vezes são necessidades mecânicas, né, que dizem respeito a esse ser humano físico, esse usuário que tem um corpo físico, e que o projeto de design deve atender a essas adaptações fisiológicas, atender a essas funções motoras, digamos assim, de utilização daquele produto, daquele equipamento. Tá? Uma cadeira ela fica para sentar, então a função dela é estar sentada. Então a gente sempre deve esse olhar, compreender esse ser humano como um indivíduo físico, né? E a gente passa a focar caminhar muito pela interação, a proposta de desenvolvimento de interfaces digitais de interação ser humano-computador, a gente passa a entender também que esse ser humano é um ser humano cognitivo. E aí surge o olhar da ergonomia física, o olhar da ergonomia cognitiva, né? Então, quando eu penso em projetar telas, interfaces digitais, eu paro para entender que esse indivíduo tem um modelo mental, uma estrutura de pensamento que precisa ser desenhada e entendida para o desenho das interfaces. Tá? Então, esse produto geralmente tem que ter esse desempenho, essa adaptação para esses fatores físicos e fisiológicos, né? Compreendendo esse indivíduo ainda sobre esse olhar. Então, esse produto, dentro de uma pirâmide aí meio que estilizada de necessidades de Maslow, ele teria que atender primeiro aspectos funcionais e de uso em si usado. Cadeira foi feita para sentar, né? Cadeira foi feita para sentar com o mínimo de conforto fisiológico, né? Propondo e promovendo as melhores posturas possíveis. Mas eu também tenho que entender que esse produto tem fatores e necessidades que precisam ser atendidas sobre o aspecto econômico, sobre aspectos culturais, sobre aspectos ambientais. E lá no topo dessa pirâmide, a gente passa a entender que esse ser humano e esse produto também precisa ser conduzido para um olhar afetivo, né? Então eu não tenho mais um indivíduo apenas que é corpo, que pensa. Eu tenho um indivíduo que é sensível, tá? E que essa sensibilidade também vai trazer para a gente um estado de corpo expressivo que a gente precisa compreender. Então, esse foco do design que está nesse usuário físico, ele passa a ser deslumbrado nesse usuário que também vai sentir prazer. Eu não tenho que pensar mais no produto apenas sobre o seu desenho, estrutura física, componentes mecânicos, materiais, estruturais, conforto fisiológico, mas eu tenho que pensar que esse produto também tem que trazer prazer a esse indivíduo, tá bom? Um parênteses. Quando a gente fala em emoção, a gente tende muito a falar sobre a emoção de valência positiva, né? Mas entendam que a emoção também vem desse lugar da valência negativa. E que a depender do cunho de foco de projeto, a valência negativa é importante, tá? E aliás, se a gente for aí para a teoria darwiniana, é a ideia que nós estamos comentando,
O medo, né, que é uma emoção que ninguém quer ter, o medo é a emoção mais importante de sobrevivência humana. Então, se evoluímos, estamos aqui, dentro da teoria darwiniana, se diz que a gente evoluiu por quê? Porque nós tivemos medo. E nós nos recolhemos aos primeiros perigos, né? E aí conseguimos sobreviver. Então, o medo é uma condição emocional, inclusive, de sobrevivência. Então, esse designer, ele passa a ser centrado, focado num usuário apenas físico, corpo, mas um usuário que a gente também tem que cognitivo em mente, né? Mas um usuário onde a gente também tem que proporcionar experiências prazerosas positivas. Né? A gente tem que atender esse olhar da experiência prazerosa positiva e aí a gente vai falar da experiência do usuário interessante. E aí a ergonomia e o seu olhar, e a gente vai começar a ver essas discussões sobre a ótica da ergonomia. Karina, isso é da agora, desse século. Eu acho que esse século a gente materializa muito o entendimento da neurociência, né, o avançar da neurociência, muito em função do que a gente tem hoje de tecnologia que consegue entender o funcionamento cerebral, né, do sistema nervoso. Vou falar de sistema nervoso, não só do cérebro, que é um pedacinho, né? Mas que a gente consegue entender o sistema nervoso vivo, que até a metade do século passado a gente entendia o sistema nervoso morto, né? Era uma dissecação do cadáver. E aí ele tem uma estrutura. Quando ele está vivo, ele tem uma outra configuração, inclusive de cores, né? de estrutura mesmo anatômica. Então, esses instrumentos vão permitir a gente compreender melhor esse ser vivo. Mas já se falava sobre esse olhar ergonômico, né? A ergonomia voltada para as questões desse ser humano sensível, desde o século passado. Então, se a gente for beber na literatura da nossa grande precursora, Ana Maria de Moraes, a gente vai ver que ela toca nisso. Ela não é direcionada, ela não é direta, mas ela toca de forma direta nesses aspectos, tá bom? De uma interação, viu, se necessário for. E a gente tem aí umas 4 aulas super teóricas para a gente entender mesmo o negócio, mais interação quando for necessário para a gente avançar nas discussões, tá bom? Então a ergonomia, ela vem trazer Cláudia Montalvão e Vera Damasio, diz para a gente o quê? Que as pessoas, elas estabelecem relações afetivas com produtos que é certo e que é possível projetar com vistas a promover essas experiências prazerosas e desencadear sentimentos positivos. Ela também vai dizer que o design centrado no objeto e seus aspectos objetivos vai dar lugar a esse design, a esse foco de projeto centrado nesse ser humano e o modo com que esse ser humano vê, interpreta e convive com esse objeto e com o entorno que cerca esse objeto. Ela nada mais está falando do que aí nesse segundo parágrafo de memória, né? Eu preciso compreender esse indivíduo, a interação dele com o objeto, a interação dele com o meio, aspectos culturais de vivência. Ou seja, eu preciso entender quem é esse indivíduo. E quem é esse indivíduo é o retrato da memória dele. É um aspecto neurocientífico, né? É um estudo neurocientífico, a memória. Então a gente precisa compreender essa memória desse indivíduo, tá? E aí já começa a se suscitar na literatura que sim, é possível projetar pensando nesses aspectos da emoção. E trazendo essa relação de interação emocional das pessoas com os objetos, com as coisas, com os ambientes, né? Com foco nos aspectos de emoção. Vera Damasio tem um projeto de doutorado que a gente não encontra exposto o resultado do projeto de doutorado dela, não sei nem porquê. Ela já veio dar palestra pra gente. E o projeto de doutorado dela fala de aspectos de memorabilidade, né? Ela tem um doutorado em antropologia média. E ela faz um estudo com pessoas buscando entender a memória afetiva que as pessoas têm para os objetos que elas têm em casa. Então, os objetos que trazem para essas pessoas o bem-lembrar. E ela vai trabalhar essa questão do positivo. Né? O que você tem em casa que te traz o bem-lembrar? Em relação com esses aspectos de memorabilidade. Tá? Às vezes a gente tem aquele objeto velho, que não tem mais uso, é uma roupinha polida, toda furadinha, esgaçada, que você não joga fora. E às vezes você não tem nem a consciência porque não tem aquilo ali, né? Mas que se você for fuçar na memória, a memória a gente tem que entender que ela é autorregulatória e seletiva. É ela que comanda a gente, não somos nós que comandamos a memória.
né? Então tem algo lá armazenado que a gente pode buscar acessar de algum jeito. Um cheiro, uma cor, uma textura, ao lembrar uma vivência de algo ou de alguém com aquilo, né? Isso fica muito evidente em mudança, que você tem que desapegar das coisas. O desapego, né? Você não sabe, porque essa pessoa tão apegada, talvez porque você tenha tantas memórias ali ocultas, mas que estão armazenadas, que falta o acesso a essas memórias para você rememorar, né? Resgatar, evocar aquilo que está ali dentro de você, né? E tem uma fala de Nietzsche que fala, ó, tem algo que pensa em mim. Se a gente se acha tão consciente, né? A gente veio, e aí Suzy vai falar bem disso, a gente veio de uma geração de pensamento, né? De uma linha de pensamento muito racionalista. Por que o ser humano se diferencia dos demais animais? Porque pensamos, porque somos racionais, né? Mas, gente, quando eu leio uma calopsita, eu disse, essa bicha é inteligente, né? Gente, eu nunca tinha tido um passarinho na vida. O primeiro passarinho andando pela casa. A gente brigasse com ela, ela nem podia estar brigando. Meu Deus, é cachorro. Na minha cabeça é só cachorro que interagia nesse livro, né? Se alguém estava doente, a calopsita ficava do lado. Ah, não, os animais têm um cheiro, né? Pô, será que também não tem esse fundo de emoção dentro dos animais? E até onde essa racionalidade ela é consciente, né? E aí é o que a gente vai discutindo em todos esses estudos, né? A gente tem racionalidade da emoção, sabe? A gente vem desse lugar de começar a questionar isso, entender que esse homem racional, ele não é tão racional, esse ser humano racional não é tão racional assim, né? E aí Nietzsche já falava, tem algo que pensa em mim, que significa o quê, gente? A gente não define o que vai aqui, tá? A gente pode utilizar de técnicas, deixa eu decorar isso aqui, ó, vou falar várias vezes até decorar. Mas é a memória que vai decidir algo que está dentro de mim, que eu não domino, que vai decidir, de fato, que vai armazenar o que vai armazenar e que de fato vai expressar quem sou eu, Karina, a partir das minhas vivências, tá bom? Tá, então bora lá. Aí eu trago uma imagem que aí eu pergunto a vocês, ó, como as relações afetivas podem ser construídas a partir de aspectos de vivências que eu tenho com esse produto. E eu trago aqui para vocês um produto, né? E aí, o que é que vocês sentem? Tem gente que vai dizer que nojo. Felicidade. Felicidade. Amor. Amor. Não, arroto. Arroto. Na sensação de um feijão assim, no final de semana, isso daquele arroto. Pronto, ó, você já descreveu toda a situação. No final de semana, que você comeu aquele feijão com aquelas pessoas, lembra a família, lembra que às vezes é um bem lembrar, né? A família é unida, é boazinha, às vezes é um mal lembrar, a família quando se junta rola barraco. Não tem isso? Tá? Diabetes. 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 Suzy vai dizer lembra celulite, estria. Então não é um bem lembrar, né? É assim, né? Açúcar, A bicicleta que eu mandei. né? Mas é isso. Essa expressão aí da imagem, ela vai trazer à tona, ela vai resgatar da gente sensações, né? Que vão traduzir a relação com esse produto. Que são sensações que a gente vai dizer emoção, tá? Eu não sei se foi de propósito, mas eu olhei bem pra você na hora que eu mostrei a marca. Você fez uma cara assim, meio, tu gosta de Coca-Cola? Não. Seu rosto disse que você não gostava de Coca-Cola, né? Isso é o quê? Emoção, né? Então, e aí eu vou entender o porquê que você não gosta de Coca-Cola, falando no fundo das percepções e vivências que ele tem, que podem ser conscientes. E ele vai dizer, eu não tomo Coca-Cola porque tem muito açúcar, e conscientemente falando, eu já estudei, isso faz mal, né? Ou pode ser consciente, mas ele não gosta porque eu não gosto. Mas tem alguma coisa lá dentro que faz ele não gostar da Coca-Cola. Ele tomou Coca-Cola dele quando era pequeno, ele virou um trauma. Deve estar aberto. Pera isso não que é meu pai. Então, o trauma tá ali, tá armazenado, ele só não consegue acessar, né? Agora a terapia que acessa isso. Tá? Mas o que a Coca-Cola quer passar? Ela quer passar a felicidade, ela quer passar a sede, ela quer passar pertencimento de mundo, ela quer passar movimento. E quando ela trabalha e faz alusão, quando a Coca-Cola, gente,
bota o Papai Noel para andar nas ruas de Salvador. Pô, a gente no calor infernal do verão, e no Papai Noel cheio de pano, de gorro, um bando de gente lá bestalhado, vendo papai. E eu queria ver o carro do Papai Noel, não consegui, fiquei frustrada. Né? Então, velho, ela trabalha esses aspectos dessa experiência que é causada no usuário, e ela busca acessar esses lugares que nem mesmo aquele usuário consegue entender porque ele está acessando. Né? Agora, é óbvio que eu preciso compreender bem quem são esses usuários. Pensar nesse projeto e acessar o certo. Também no geral no gatilho aí do errado, tá? Aí depois que a gente vê isso tudo, de aí aquela imagem ali, até a gente que não gosta de protocolo, vai ter que botar velha, deu uma assiste, que era o protocolo, né? Ela no fundo tá gritando. Pode ser que quando ela chega e tem a primeira picada, que é isso não. Né? Ela vai dar até a vontade para quem não gosta. Tá? Então, o que é que a gente toma de decisão, né? Nesse momento aí da expressão, da visualização de um estímulo, né? É que essa mente emocional, muitas vezes, ela antecede a mente racional, né? E existe essa dicotomia entre a emoção e a razão, que vai fazer a gente refletir sobre esse papel de decisão e na seleção e apreensão de informação, conceituação e pertencimento de uso de determinados produtos. Assim, a gente acaba tomando a decisão emocional, a emoção é muito rápida, né? Ela é volitiva, ela é expressa através do corpo. O estímulo veio, cá, se expressa. E aí Susan Davis vai trazer aquele livro Agilidade Emocional para dizer pra gente, ó, não dá para controlar, dá para eu buscar mecanismos de ser mais rápida do que ela e tomar uma decisão racional. Ao invés de fazer a cara feia quando eu ver uma cara Coca-Cola, eu vou me segurar aqui, ó, e tentar não expressar a cara feia, que é a emoção, né? Então a decisão muitas vezes é pautada nessa emoção. Mas não existe reflexão nisso. Vai existir reflexão nisso, né? Não existe uma decisão sobre a tomada de informação. Será que a emoção é burra? Né? A nossa reação emocional é burra? Ela não vai saber acessar essas informações, tratar essas informações, tomar uma decisão, conceituar algo, definir esse pertencimento para algo e dizer, não, eu quero ter esse produto, sabe? Quantas vezes a gente passa na frente de uma loja, de um lugar, ai que lindo, ai vou entrar, vou comprar, é lindo, né? Aí você para na hora do produto e diz, como eu preciso, são todos sapato alto. Ô gente, é engraçado, eu saio de casa e eu vou comprar uma chinela, eu preciso de um chinelo, sandália havaiana, chinelo, ou na loja de sapato, e eu olho aquela zona daquele negócio de borracha, lá, R$30, R$10. Aí eu olho pro lado, sem conto, um salto alto. Eu não vou gastar R$10, eu vou gastar 100. Então eu não consigo entender, perceber valor num negócio que não tem salto, né? Vou gastar 100. Aí a emoção, pego aquele salto de Karina, aí lá vai eu, vou lá com minha emoção. Minha decisão tem que ser racional. Karina, você veio comprar uma sandália, um chinelo. Você não vai andar em casa de salto alto, né, Karina? Aí vem a emoção e diz, né? Contrapondo a razão. Mas você mora no primeiro andar, você pode andar de salto alto para uma casa que se quiser, você não vai incomodar ninguém embaixo. Né? Imagina se alto. Aí vem outra, mas a curvatura da coluna altera, ficar de salto alto o dia inteiro vai ter um problema. Né? Aí você fica naquele sistema de negociação. Porque a decisão emocional ela é muito forte. E ela é pautada assim em critérios, em informações, ela selecionou, ela decidiu para tomar essa decisão e ela é muito forte. E se isso tiver uma carga de emoção forte, positiva ou negativa, a decisão emocional ela impera sobre a racional. Tá? Eu lembrei daquele desenho Divertidamente. Ele vai. Ele é fantástico. Eles conseguiram de um jeito extremamente lúdico contar uma coisa super complexa, sabe? Aquele desenho não é para criança. Não é?
Então, qual é o papel do design nesse processo aí inicial? Primeiro, é projetar formas capazes de promover experiências prazerosas e despertar essas reações emocionais das pessoas, seja de valência positiva ou de valência negativa. Tá? E Goleman vai dizer para a gente que há uma acentuada gradação na proporção entre controle racional e emocional da mente. Daniel Goleman usa muito essa palavra controle. Eu não gosto, a gente não gosta dessa palavra controle, tá? A gente consegue gerir, mas controlar não, tá? E quanto mais intenso é esse sentimento, ele usa no lugar do sentimento que a gente vai entender o que é. Mais dominante é essa mente emocional e mais inoperante é a racional. E Goleman traz nos livros dele vários cases assim, de situações que envolvem a decisão pautada na emoção. E aí ele vai destrinchando esses cases. E um case que ele traz, que é bem emblemático, é de uma família que está viajando de trem, o pai e a mãe e uma filha que é totalmente paralítica, né? Não fala, não ouve, não mexe, né? E esse trem descarrilha e cai no rio. E os pais, ao invés de se salvar, considerando que, racionalmente falando, eles teriam uma sobrevida maior, né? Iriam viver mais tempo do que a filha, eles preferem salvar a filha e acabam morrendo, né? A decisão emocional. Se você for botar na ponta do lápis a decisão racional de entender essa pessoa não anda, não fala, vive presa em equipamentos biomédicos, então vamos deixar ela e vamos nos salvar. Mas que papel de pai e de mãe se construiu dentro de um contexto social que está integrado na memória daqueles indivíduos, que vai permitir eles se desprenderem dessa decisão emocional de deixar a filha morrer e se salvar? Deixa eu falar, deixa uma questão de construção social. Tem aqueles contos meus irmãozinhos, né, que fala João Maria, por exemplo, que é abandonado na floresta. Meus pais naquela época tinham menos recursos, pegavam os filhos e abandonavam. Não tinha essa ideia social de que eu vou salvar meu filho, e ele queria se salvar do que salvar alguém que estava ali sendo mantido naquela casa. Isso. Uma questão social, construção social. Isso. E a memória é feita disso tudo. Isso. Né? Tem tudo isso que vai integrar essa composição aí dessa memória. Tá? Beleza, até aí? Então vamos entender o que é emoção e o que é sentimento, para a gente também usar as expressões corretas, tá? E aí, ó, vamos. Divertidamente. Esse é do primeiro episódio. Alguns assistiram? Os dois. Vai assistir os dois. O segundo tem a vovozinha Tem ansiedade. tem ansiedade. E tem a vovozinha que tem um saudosismo, né? Nostalgia. A vovozinha que é nostalgia. Entender essa diferença aí. E tem um fato curioso aí no desenho, né? Que eles fazem algumas mensagens subliminares, né? A cor de uma emoção, característica de uma emoção, contrapõe a outra. A tristeza tem o óculos roxo do medo, né? Na alegria tem o cabelo azul do medo, da tristeza, perdão, né? A raiva tem alguma coisa. Tem umas mensagens subliminares que diz que uma depende da outra para se autorregular, né? Que é o que o próprio desenho propõe entre a alegria e a tristeza. Estar triste, que também é uma convenção cultural social, a gente não pode estar triste. A gente pode estar triste, a gente pode chorar, a gente deve estar triste, né? A gente deve ter medo, né? Então vamos entender aí o que é emoção e o que é sentimento, tá? Eu trago essa tabelinha de Deisner que ele vai dizer o quê? Que existem as condições de estado afetivo, agudo e temporal, e existem as questões de intencionalidade, tá? Que a emoção é o estado afetivo agudo e intencional, existe a intencionalidade, isso significa o quê? Que eu tenho estímulos para que isso aconteça, né? Então tem algo que tensiona para que a emoção aconteça, e a emoção ela é aguda.
tá? O sentimento também tem algo que induz para que isso aconteça, né? Tem uma intencionalidade, só que ele é temperamental, ele acaba sendo algo, entre aspas assim, diluído. A emoção, ela chega e ela é aguda, ela é bruta. Chegou com raiva, com medo, com nojo, com muito alegre, né? E o sentimento é o amor, por exemplo. Eu amo, o amor ele é duradouro. Eu amo minha filha, não importa o que ela faça. Eu amo minha filha, né? Ele é duradouro, ele é calminho. Olha, quando eu me reto com ela, eu tenho raiva, eu tenho emoção. E retém naquele momento, certo? Tá? Essa intencionalidade, ela se relaciona a ter objetos, elementos, estímulos, e quando ela é aguda, é porque ela tem um início e um fim bem definidos. Eu vou ter raiva da Eduardo, daqui a uma hora passa, daqui a 2 horas passa, daqui a um dia passa, né? Mas o amor não, ele perdura, ele tem uma disposição persistente, ele é perene, tá bom? Então, amor é sentimento, está relacionado a um estado de mente, ele está lá gravado em mim, na minha memória, tá certo? E emoção é um estado de corpo, emoção evolutiva, ela vem, tá? Então a emoção ela é expressa em reações físicas, fisiológicas. Eu posso expressar isso, e aí tem as técnicas, né? Por que é importante a gente entender esse conceito? Que a gente passa a entender que é possível entender, né, mensurar, quantificar e qualificar a emoção daquele indivíduo. Não é fácil, né? Estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é possível. Então, quando Paul Ekman traz para a gente as microexpressões faciais para entender a reação emocional das pessoas com as coisas, ele está buscando um estado de corpo através da face, né? Olho, sobrancelha, nariz, as ventas abrem, fecham de lado, as bocas, né? A boca aumenta, aqui é para baixo, aqui é para cima, e ele vai dizer, eu consigo perceber que ela está no estado de corpo ali, né? Até há pouco tempo eu fiz parte de um projeto, de uma mesa educacional, e a proposta era integrar uma câmera de visualização da face de interação da criança com as atividades, e através da inteligência artificial, né, a gente mapear essas expressões, microexpressões, e tem um relatório, possível relatório do professor entender que aquela criança toda vez senta nessa mesa e parece estar triste. Né? Vamos entender esse fundo de tristeza, de onde vem, está muito feliz, onde está, entendeu? A gente pode se apropriar desse lugar que hoje é possível entender. E às vezes o indivíduo não sabe nem expressar o que ele está sentindo, ele não consegue colocar para fora, verbalizar isso, mas o corpo verbaliza. Eu falei sobre emoção e traços emocionais que ali de intencional e não intencional. Tá, os traços emocionais, Isso, e emoção. pronto, os traços emocionais, ele também acaba sendo mais perene, duradouro, né? Só que ele não tem uma intencionalidade, às vezes é algo que você tem, que é algo da sua personalidade, né? A pessoa que acorda, ela não é só coisa do humor, né? A pessoa que acorda mal-humorada, é um traço de personalidade dela. Deitar os primeiros 20 minutos da pessoa lá sozinha na dela, que depois ela vai vir à tona, né? A mesma coisa os traços emocionais. Essa pessoa por si só ela já é irritada, então vamos lá, com cautela, aí é uma construção interna nesse sentido, né? Carolina, Tá? como mensurar a análise, né, da questão do tipo de emoção, do sentimento promovido pelo objeto, do design? Seria com uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa? A gente tem métodos tanto quantitativos quanto qualitativos. Certo sentimento a gente não toca muito nesse lugar, né? O sentimento ele é mais duradouro. E eu entendo, inclusive, pelo menos dentro das pesquisas até então que a gente vem fazendo, que o sentimento é um lugar muito profundo para a gente acessar com a interação com o produto. Mas a emoção não, a emoção é mais rasa, né? Mas a gente tem tantos métodos quantitativos quanto qualitativos. Por exemplo, uma leitura de expressão, microexpressões faciais pode ser quantificada. Quanto tempo você perdura naquele estado, né, de rosto, né? Eu posso quantificar a frequência cardíaca
também, coração não é um órgão de captação, o coração é um órgão de reação. A gente associa a emoção muito ao coração. Por quê? Porque é um órgão que a gente sente muito que é afetado com os estímulos, né? Ele pulsa mais rápido e a gente sente isso. Respiração também é órgão de reação. Eu consigo oxigenação, frequência cardíaca, impulsos cerebrais, eu consigo quantificar a interação emocional das coisas. E o método Cansei, por exemplo, que é um método de verbalização do seu estado emocional, aí eu posso qualificar. Né? Eu também acabo conseguindo quantificar, mas é uma quantificação de uma qualificação, de uma verbalização. Não é um dado aferido. Não é um método que vai fazer uma aferição de um dado. Validante. Validante. Então, assim, emoção é estado do corpo. E esse corpo ele é externo e o corpo também é interno. Então, a frequência cardíaca, a sudorese, a frequência respiratória, o mais dele. Os pulsos elétricos cerebrais, né? Químicos, na verdade, cerebrais. Tudo isso é um estado de reação emocional. Então, é uma condição emocional, que revela a emoção. Então, quando a gente vai lá para a neurociência e putz, grila, o negócio é possível de mensurar, né? Então, eu consigo trazer esses dados à tona e transformar em requisitos de projeto. Eu só botei a pessoa para reagir com uma cadeira com um desenho, uma cadeira com outro desenho. Só de ver qual foi a mudança de estado corporal e de sentar qual é a outra mudança de estado corporal. Você quer ver, a gente pegou o artigo, a tese de Suzy, o resultado do doutorado de Suzy, que foi da análise das bicicletas, em que ela confirma, através de métodos quantitativos ergonômicos, de que a bicicleta CSI é a mais adequada, que traz mais conforto do que a mountain bike, né? Aí a gente pegou as duas bicicletas, a CSI e a mountain bike, e fizemos um teste de percepção emocional, um teste palpável. E a gente foi ver que a percepção de emoção, de conforto, a percepção de conforto das pessoas foi o oposto, né? Então, o desenho daquela bicicleta mais robusta parecia ser a melhor, né? Só que uma condição física, fisiológica, ou completa. Então, aí as pessoas podem tomar a decisão, às vezes, falseada por esse fator emocional, né? Professora, existe algum estudo que correlaciona a emoção, o design e a relação de poder? Eu conheço. Vou deixar isso daí. Pois tem um autor que ele é bem interessante e relativamente contemporâneo, que a teoria explodiu no final da década de 90, que é o Jacques Picsik. Eu nunca aprendi o nome dele, Picsik, mas ele é conhecido como o pai da neurociência afetiva. Ele vai trazer uns contextos interessantes a respeito disso, inclusive simplificando as emoções que a gente percebe como 5, né? E o filme reforça isso, os desenhos que a gente tem visto 5, mas ele considera, por exemplo, medo e nojo como uma só, que repulsa. Né? Então, são muitas perguntas e muitas teorias para a gente dialogar com as nossas pesquisas e entender se você vai refutar ou se você vai, de fato, reforçar a sua pesquisa por meio desses autores. Jacques Picsik, J-A-K P-A-N-K S-E-E-P. Cada emoção deve ser uma escala, e você, nos graus dessa escala, podem variar e manifestar de maneiras diferentes também. Acho que isso acaba sendo. A gente tem alguns autores, né, que segmentam esses níveis de emoções básicas, emoções primárias, emoções secundárias, emoções de fundo neutro. A gente desenvolveu uma pesquisa, a gente fala porque sempre há várias mãos, né? Então, por exemplo, o resultado de doutorado, a gente segmentou muito, e principalmente entender a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é o gatilho, é externo, o corpo fala. Sentimento seria, vou colocar muito entre aspas, uma emoção processada. E que aí, ela mal processada precisa ser tratada pelas áreas da psique. Eu falo isso porque o medo está num extremo e, por exemplo, a coragem, vamos supor que esteja no outro, você teria uma escala muito grande entre eles e um meio de caminho aí também, né, nessa história toda. Quando a gente fala de emoção, aí a gente tem várias denominações.
Depois a gente pode passar referência até da tese que a gente construiu, que tem quadros de vários tipos de emoções, né? Lá e depois a gente passa essa referência que foi design emocional aplicado a experiências de visitantes de museus. E aí num dos capítulos a gente contextualiza isso, segmentando vários tipos de emoção, e muito que se confunde com o sentimento, mas é emoção, é projetar para as respostas emocionais, as respostas que a gente percebe. Hoje mesmo, pessoal, pela manhã, a gente estava inaugurando, o Rodrigo estava lá também, estava inaugurando um núcleo de acessibilidade e inclusão. E aí tinha todo um texto de apresentação, e estou, nesse momento, coordenando esse núcleo. E aí, né, só que aí veio o quê? A emoção que me deu logo um nó. Eu falei, meu Deus, eu tô nervosa, eu não conseguia falar. Você verbalizou isso. E eu ainda verbalizei isso. Eu falei, nunca mais a emoção me pegou. Não controlo. Não controlo. Como falo, eu já tava quase chorando. De emoção. Né? Então, apesar de ter racionalizado muito, preparado um discurso para um momento de inauguração, a emoção me deu uma esteira. É bem assim, né? E você domina aquilo, sabe o que vai falar, chega na hora, oi papai. Não controlo. Teve uma coisa de 2 alunos ao mesmo. Gente, que eu chorei a noite inteira. Carina, sua idiota. Você vai ver esse probleminha, que a primeira vez que eu uma coisa de defesa de aluno, eu chorei a noite inteira. Não conseguia falar com a orientadora das meninas, não mesmo. A mulher faz isso pra gente, não? Mas é justamente isso que o Zé está pontuando também, sabe? É um lugar que a gente está pisando ainda e que não tem nenhum certo. As pesquisas estão funcionando agora. Quando a gente para ter um questionamento deles, a gente tem que sair confrontando diversos autores e o nosso próprio olhar para gerar essas teorias. É algo muito novo, sabe? Mas ao mesmo tempo que a gente está buscando esse algo novo, pisar nesse terreno certo é bom, ele também pode ser ruim, porque a gente pode ter muita coisa distorcida, né? Na própria literatura e na literatura que a gente vê para vocês, de autores renomados dentro da neurociência, há essa confusão ainda de uso da expressão emoção e sentimento, que o autor lá no passado usava as duas como sinônimo e que deixou de usar, né? E acontece. Essa questão do neuromarketing, neurodesign, né? A gente não utiliza dentro do grupo de pesquisa. Porque a gente entende que a neurociência é uma ciência por si só, o design é uma outra ciência por si só. Então o design bebe na neurociência e vice-versa, né? Então a gente utiliza a expressão neurociência aplicada ao design, design aplicado à neurociência, né? Então é tudo muito ainda novo, sabe? Então está tudo muito sendo construído agora. Suzy vai trazer mais imagenzinhas aí do sistema nervoso para vocês, mas eu vou mostrar outras, mas isso aí é a nossa fisiologia da emoção, digamos assim, né? É nessa áreazinha aí colorida, fora os giros aí superiores, né? É a expressão aí da emoção. A gente tem a amígdala é onde se concentra, é um negócio pequenininho dentro do sistema nervoso, olha essa partezinha verde, ó. É o que a gente chama aí da visceralidade da emoção que está nessa amígdala. Eu tenho o hipotálamo, hipocampo, que é responsável pelas memórias, então tá tudo bem dentro, né? Bom, então, eu acho que isso até ilustra a minha pergunta dela, né? A questão da emoção e poder, né? O quanto que determinados objetos disparam determinados gatilhos. Tá? Então o poder está relacionado a uma questão social. Então, pensando enquanto designer, você termina levando para produtos, né? Você programa o produto com relação às questões estéticas principalmente, para estimular alguma coisa. Então esse estímulo ele pode gerar esses gatilhos, né? E outra, esse gatilho de poder, e aí vai de uma questão de cultura e da memória que se indivíduo, porque das vivências desse indivíduo, essas vivências são memórias, e essas vivências estão relacionadas em torno desse indivíduo. A percepção de poder para uns pode ser sobre algo, para outros sobre algo completamente diferente, né? Meu pai estava conversando com um colega dele esses dias e dizendo, aí o cara com o maior orgulho dizendo, eu tenho mais de 20 e tantos anos vendendo pipoca. Eu falei, puxa merda, ele acha aquilo ali
muito relevante para ele é um feito histórico. Ele sobreviveu 23 anos dependendo de cair com aquilo ali, daquilo é de importância, né? Aí eu fiquei, meu Deus, cadê a projeção? Isso é outra coisa, foi pipoqueiro que ele quis ser, era algo que ele almejou na vida, ter o carrinho dele de pipoca, e aquilo ali foi ótimo para ele, né? Então, esse contexto que envolve a formação desse indivíduo. E a formação desse indivíduo são as vivências dele, né? Que está atrelada à memória. E aí a gente vai entender a memória sobre a neurociência para também entender que a memória é algo físico. Isso é algo físico. Eu posso construir, prover a construção, colocar as aspas aí, né, de memória, né? Intensificar essa construção de memória. Mas vamos lá, para entender essa questão. Então, desse modo, a gente trazendo o conceito finalizado, a emoção é conceituada como um estado afetivo que envolve um estímulo, ela tem um estímulo, um objeto, um evento, algo que está relacionado intencionalmente com esse sujeito. Por que tem que ter uma intencionalidade? Eu vou mostrar uns exemplos. E se não tiver esse contexto intencional, eu não entendo que aquilo, né, que contagia aquilo ali é diferente para mim, que está negativo, não tem reação. E que possui uma duração com início e fim bem definidos, tá bom? Que se diferencia do sentimento do sentido. Essa frase, essa citação de Carlos Diego é bacana. Ela diz que estão em seus circuitos neuronais a expressão de toda a sua individualidade. E a gente vai entender isso quando a gente entende memória. Aqui dentro, quem sou eu, quem é Karina, quais das minhas vivências, das minhas ligações sinápticas, a gente vai entender isso, né? Quem sou eu. Depois eu volto para essa citação. E Gibson, mais uma vez, reforçando essa questão dessa ideia de que para haver emoção, eu tenho que ter um evento, um objeto com intencionalidade, ele defende a ideia dessa mutualidade, ser humano e ambiente, tá? Com a qual relata a capacidade humana de interagir com o meio ambiente, sem a necessidade de fazer reflexões semânticas constantes. Né? A gente interage, gente. Tá? A gente pode, eu trago um exemplo aí, por exemplo, a Copa do Mundo, né? Um evento, bora botar um evento qualquer, a aula aqui hoje. Diversos estímulos estão nos afetando, diversos estímulos. Esse amarelo das carteiras, o barulho do ar-condicionado, a temperatura, os colegas, a risada, a câmera que está gravando, eu que estou falando aqui na frente, a roupa de um colega, o comportamento do outro. Tudo isso está sendo iluminado em mim. E tudo isso vai virar, é um estímulo, por mais que eu não tenha consciência para esse estímulo, né? Nós temos um sistema que é chamado sistema somestésico. E a gente, por anos, reduziu isso aos 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, tato, olfato, visão, paladar e audição, né? A gente reduziu isso a 5 sentidos. A gente é muito mais. Na verdade, o corpo, ele começa a se desenvolver ainda enquanto feto pelas mesmas células de pele, os órgãos internos. Então, são órgãos também sensitivos, o coração, o pulmão, também são órgãos sensitivos, né? A gente tem um sistema chamado de sistema somestésico. Soma significa corpo e a estesia significa sentir, o sensível, a sensibilidade, né? Então a gente tem o sentir, a sensação. Quando a gente toca, a gente tem a sensação. Quando a gente toca e rapidamente tem uma quina, né? É macio, é quente, é frio. A gente tem a percepção para esta sensação. A gente deu um valor, uma interpretação para essa sensação, certo? E tem tudo que a gente está aqui vivendo nesse ambiente está gerando estímulo, é um estímulo para a gente, perdão, é uma sensação para a gente, que a gente não tem consciência de tudo que está recebendo, que está chegando até a gente por esse estímulo somestésico, mas que junto, depois, vai virar a percepção de aula. A aula foi boa, a aula foi ruim, a aula foi cansativa, eu lembro da aula, eu esqueço da aula, né? Eu lembro do conteúdo, eu não lembro do conteúdo, tá? Eu lembro do conteúdo, porque naquele momento específico, sei lá, o colega entrou gritando, o ar-condicionado desligou, né? Foi um estímulo que marcou aquele momento
e fez essa construção de memória, e essa percepção, ela foi reforçada, nessa memória ela foi reforçada, e isso vem à tona com maior facilidade, entendeu? Então, a gente não fica fazendo essa reflexão científica sobre isso o tempo todo. Ah, aquele amarelo da carteira. Não, foi aquele amarelo da carteira, aquele momento que eu olhei, não vai, né? Tá tudo chegando através do sistema sinestésico, tá bom? Uma questão sobre os sentidos. O Rudolf Steiner tem 12 sentidos. Sobre 12 sentidos. A gente usa isso para ser aula, então... Não, a gente não classifica esses sentidos. A mesma coisa é a classificação das emoções. É tudo ainda íntimo, né? É muito interessante você trazer 12, como era 12? Porque, por exemplo, quando a gente fala de percepção sensorial, vou só perguntar rapidamente: quantos são os sentidos humanos? Como é que vocês acham? Sentidos humanos, rapidamente falando, o que vocês acham? 5, né? 5? É isso, quais são? 5. Hã? Isso é o que o senso comum conhece. Principalmente com o avanço das revoluções industriais, a gente está vivendo aí a 5ª revolução industrial, da personalização em massa. E desde a 4ª, que a gente já fala o quê? Máquina conversando com máquina, o ser humano controlando isso, inteligência artificial e esses outros pilares, começou a também ser conhecido pelo senso comum os 8 sentidos humanos. Além dos 5 que a gente já conhece, tem 3 outros, que é o vestibular, de percepção, né? Exatamente, de percepção espacial. O próprio proprioceptivo, então, por exemplo, pessoas com TDAH têm esse sentido, essa percepção sensorial proprioceptiva impactada. Então, se você pedir para andar em linha reta, você sempre sai de batendo, sempre chega com um machucado em casa, porque, sabe, enfim. E a gente tem um interoceptivo, que é você perceber com sede, com fome, né? Você perceber ali se você está com a sua homeostase atingida. Entre os 12 de Rudolf Steiner, tem 2 que eu acho tão interessantes que eu não sei porque ainda não foram incorporados. Porque, por exemplo, ele diz que existem sensores do tato próprios para a pressão e outros para o calor. Então, esses 2 são 2 sentidos. Não existe um sentido para tato que envolve calor e pressão, porque são 2 sensações. Você pode sentir o calor sem tocar e o da pressão você tem que tocar. E o outro é o do equilíbrio, porque você pode estar sem sentido nenhum. Você está no elevador, ele faz assim, você sente. Como é que a gente percebe que a perna esquerda está coçando se eu não tenho a perna esquerda? E um exemplo legal da propriocepção é o sentido que faz você conseguir tocar o seu nariz mesmo com o olho fechado. Essa localização do corpo. Tudo isso, pessoal, foi para falar que a gente ainda está começando a nos conhecer. Estudos de neurociência são muito recentes. É muito pouco tempo, né? Falar em plasticidade cerebral, assim, depois de tantos anos, ali não aprende mais. Então isso cai por terra, né? Nos estudos que a gente está vendo aí, que precisa ser discutido na comunidade acadêmica. É que até o século passado, quem não era conhecido era encaixotado. Só tem 5, acabou. Ninguém conhece mais, não vamos ficar falando divagando sobre outras possibilidades. Só tem 5 que a gente consegue comprovar. Né? Na teoria a gente consegue comprovar mais. A tecnologia avançou e a gente consegue comprovar mais. E esse pode mudar em questão cultural também? Pode mudar em relação à cultura, quando a gente pensa eles em cultura, tipo, uma cultura indígena, né? De povos originários ou de povos do continente africano, ou egípcio. Desdobrar, ampliar e novas percepções vão acontecer. Mas, até o momento, o que acontece? Somos seres humanos, então temos características similares. Sim. O próprio estudo de Wittmann, como ele define as microexpressões faciais, isso a partir de um estudo de várias culturas. E ele vai dizer que, independente da cultura, as microexpressões são iguais. E remetem, podem ter nomes diferentes, mas remetem às mesmas sensações, entendeu? Antes de eu passar falando para ela que eu não estou falando, a gente tem nesse sistema somaestésico, que é responsável por essa questão da sensibilidade de sentir, né? A gente tem o que a gente chama de sistema crítico e propopático, né? E aí essa questão do forte, de perceber o forte, muitas vezes a gente toma uma copada ou sente uma dor em algum lugar e não sabe dizer onde é a dor. É por aqui, né?
né? E eu com essa diferença dessa percepção de onde está vindo a dor, né? O epicrítico, ele é fino, ele é direto, ele é certeiro, né? Então, eu vou sentir a dor, eu sei onde é a dor. Eu vou sentir a temperatura, eu sei que está quente, eu sei que está frio, né? E tem o protopático, que ele é mais distanciado dessa percepção conclusiva, sabe? Ou eu estou sentindo a dor, só não sei dizer onde. Aí, às vezes, estou com a dor nas costas, você pega, acha que a dor está aqui, e quando você pega, você vê que a dor não está vindo aqui, a minha dor vai estar vindo de dentro, né? E aí você tem essa percepção que vem externa. Então, é um terreno que eu acho que a gente tem que começar, uma área da ciência que a gente tem que se desapegar um pouquinho de vários conceitos que a gente já vinha vendo, entendendo, para se permitir ampliar o olhar até que se tenha coisas mais conclusórias. A gente estudar o sistema nervoso humano não é fácil, não. É um terreno de ninguém, literalmente, gente, amplíssimo, sabe? Karina, o diálogo que esse estudo em neurociência conversa com a linguagem, especificamente no contexto da psicologia, psicanálise, né? Todo o entendimento que a linguagem os constrói humanos, né? Porque transita, eu já li alguns livros sobre essa dualidade, né? Essa dicotomia entre o desenvolvimento da indústria farmacêutica, a indústria da comunicação, a indústria do tratamento humano pela neurociência e a psicanálise tratando as pessoas, a psicologia pela palavra, pela linguagem. Como é que se situa esse estudo da questão emocional diante do cenário que já está estabelecido há séculos na área da psicologia? Porque eu vejo que está bem focado na questão da ciência, né? Você fala sobre psicológicos, psicoterapeutas, né? Eu acho que a neurociência ela não está ainda, né? Tem minha visão, está ainda, né? Eu acho que ela vem para somar, sabe? De entender, por exemplo, é possível acessar um lugar que é mais profundo da memória do indivíduo através de um tratamento psicológico, né, de uma psicanálise, algo que talvez a gente não tenha um acesso medicamentoso, sabe? Mas que esse acesso através da palavra, ele também sugere uma mudança fisiológica, entendeu? E que talvez possa ser também mensurada. Então eu acho que muito dessa viés, eu acho que uma coisa não anula a outra, sabe? Agora cabe olhar dessas diversas áreas se integrarem, né? Porque às vezes só tem aquela guerrinha entre áreas que a gente sabe bem que existe em todas as áreas, né? A gente se integrar nesse processo. A colega levantou a mão ali, eu ainda me chamo de falar. Não, é só uma coisa que eu lembrei com a fala de vocês, que como é difícil a gente ter essa noção de percepção, porque eu já tive uma conversa com o meu irmão, uma vez na casa, ele comentou que em determinadas situações ele tem essa sensação de sinestesia, ele escuta determinadas palavras e ele sente gosto. E aí eu fiquei assim, na época que a gente estava conversando com ele, você tá me zoando. Você tá zoando, filho, aí você fala, a gente aprendeu as palavras que ele não gosta, e aí quando a gente quer encher o saco dele, a gente vai lá e fala a palavra, e ele fica com um amargo na boca. Que malvada! A gente vai ver essas coisas assim. Só que à medida que a gente vai crescendo e tal, as palavras, ele vai acostumando com as palavras. Então ele vai, ele foi se montando a poder. Mas ele falou sobre isso, que é essa sensação de sinestesia, né? Que quando você confunde os sentidos, você escuta e ele sente gosto. A gente tem um caso lá de uma aluna que tem um alto nível de autismo e ela teve uma crise porque o professor ligou as luzes, ela queria as luzes apagadas, ela tem fotossensibilidade, hipersensibilidade à luz. Ela teve uma crise e aí, conversando com um colega, ela também gosta de abraço, de toque, é autista, e a gente conversando, nós somos uma cultura do abraço, né? Então, é doloroso para o autista ser abraçado, é doloroso para quem não é autista não abraçar. Né? Eu mesmo sou uma pessoa da pegação, né? Eu vou logo. E aí o colega disse, conversou com ela, se permita, é até um exercício para você, é doloroso para você, mas até que nível pode ir essa dor para você se permitir.
ao que acontece lá dentro do sistema dela nervoso para entender essa, né? São várias coisas ainda que estão em pesquisa, né? A gente tem que estar sensível a esses fatores, né? Bom, mas voltando a essa questão aí das reflexões semânticas, então, o ser humano, existe essa mutualidade, o ser humano com o ambiente traz informação, o ser humano coleta informação, mas ele não precisa dessa reflexão constante, né? Porque às vezes eu preciso de um contexto para que isso aconteça. E eu trago esse objeto para vocês. Eu pergunto, vocês não querem esse objeto? Não conheço, graças a Deus. Tá vendo? E aí, Rodrigo apanhou, Rodrigo, palmatória. Vocês acham que é uma palmatória? Rodrigo apanhou. Faz. Minha mãe já comentou desse. Não é palmatória? Minha mãe comentou, esse aí que é palmatória. É uma palmatória? Você apanhou também? Não, mas minha mãe Mamãe. me mostrou já. A mulher de mexer só. Não foi um amigo. Não é um amigo do amigo que eu conheço. Já fala assim, puro choro. Um choro. Então vai dizer, ó, porém, com a captação de informações desse ambiente e dentro de um determinado repertório de vivência desse indivíduo, ou seja, da memória desse indivíduo, é possível compreender e decodificar aqueles fatores que estão ali presentes. Forma, textura, os furinhos, por que tem furinho na palmatória, tem furinho, arejar não, mulher. Furinho, a serodinâmica é palmatória, né? Mas é uma palmatória, tá? Aí aqui eu trago uma outra que tem, você está dentro de um museu, né? Esse museu fala da, sei lá, da educação do século passado, dos castigos. No museu, então, a ponta Respeite do o professor. lado. Museu utilizada para castigar alunos indisciplinados, tá? Então, quando eu trago essa disciplina, é uma palmatória. Com certeza, né? Tá? Então, esse objeto aí, a gente vai interpretar ele sim pelas suas variáveis físicas, né? Pelo seu formato, pelo seu tamanho, pelo material, pela textura, mas a gente também vai avaliar e interpretar pelas nossas vivências. Então, quem apanhou, quem era indisciplinado, vai identificar quem era disciplinado não vai identificar rapidamente o objeto, tá bom? É verdade do contexto. Pode identificar por medo, né? Viu o outro apanhando. Eu vivi naquele contexto, tá? Lembrei, Rodrigo apanhava, vi Rodrigo apanhando, né? Então, esses estímulos que a emoção procura para ser evocada, né? Digamos assim, eu não preciso do evento, do objeto para a intencionalidade do meu contexto para ter a reação emocional, né? Esses estímulos, eles podem ser facilmente perceptíveis, eles são mais postos, eles podem ser ocultos, eles podem ser verdadeiros, eles podem ser falseados, né? Então, vai depender do contexto daquilo ali, tá bom? E aí a gente, pode designer, será que não pode provocar esses estímulos? O questionamento é em cima disso. É nisso que eu estava pensando, a questão da relação de poder. Ela pode ser positiva ou negativa. Sim, E você pode intencionar. E você pode provocar isso, né? Uma emoção tem muito a ver com tomada de decisão, não deixa de ser uma força política. E Você quer uma coisa? Por que eu uso salto alto? Eu era a pessoa que andava alé. O Rodrigo me acompanhou na universidade quando eu estudando, eu só andava doido. Aí comecei a andar com o Suzy. Suzy já virou pra mim uma grande referência, né? Tá com isso aqui, sei social, pra andar com ela, eu tinha que andar mais, né? Mas ela foi dando muito coisas, né? Aí eu, raquítica, com a cara de menina, entrando para dar aula. Minha primeira turma de aula foi uma turma de pós-graduação. Ousada, feita o que quiser aqui. E, gente, eu vou andar de sandália rasteira e ninguém vai me respeitar. Salto alto nas canelas, salto alto nas canelas. Então, uma imposição de poder, né? Então, tem tudo isso. E aí, hoje eu não consigo me desvincular do salto alto. Ou super cola. Né? um comentário para fazer sobre um comentário a fazer sobre isso, falando de gatilhos emocionais. Quando eu
que a Karina falou, não sei se todo mundo estava semana passada, eu estive com ela na faculdade, na minha graduação. E aí tinha um fato curioso que eu só ia de sandália havaiana para as aulas. Toda a graduação eu só ia de sandália havaiana. E ela sempre comentava, ela sempre brincava. E teve um dia que rolou uma feira no Senai, né, de empregabilidade e tudo mais. E ela disse assim, gente, tá rolando a feira assim, professor, eu vou fazer o quê agora que eu tô de sandália havaiana? Eu tava mensagem, cara, eu preciso de indicação sua. Manda aí agora pra mim. O estágio é sério. Aí eu falo, se ela quer, aí o aluno, né? E sandália havaiana, quando pede o aluno. Viu? Traumatizou? Mas eu fui, eu consegui o estágio mesmo. E eu voltei orgulhosíssima para falar, viu, professora, eu consegui com a sandália havaiana. Aí, quando eu vim pro mestrado, né, na aula passada, juro, eu estava no guarda-roupa procurando a roupa, aí eu pensei, eu vou de sandália havaiana, gente, eu sou a pessoa da sandália havaiana ou descalço. Aí eu lembrei, não, né, eu passei a graduação inteira com ela, sandália havaiana, eu vou botar um sapato. É a segunda aula que eu venho calçada. Relação de poder. Agora é mestrado, no doutorado. Aí foi liguei horrores, mas você fala no Rani, mas você vai estar vendo. Beleza, até aí, gente. Deu para entender essa relação conceitual, que é emoção. A gente ainda não entrou em memória, a gente ainda vai entrar em memória, tá? Mas antes de entrar em memória, eu quero desconstruir uma coisa na cabecinha de vocês. E também foi meio que construída nas nossas mentes de forma equivocada, né? A questão da hemisferização cerebral. O lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro, né? O lado da criatividade, o lado da racionalidade. Como se, né? Racional, criativo e racional, né? Se eu tiver um problema aqui, gente, eu vou deixar de ser criativa. Lascou. Se tiver um problema aqui, nunca mais vou conseguir fazer 2 mais 2 são 4, não sei o quê. E assim, né? Que a gente foi construindo essa relação. Mas há um grande equívoco nisso, é um erro gravíssimo, não existe isso. E aí vai ter uma relação também com a questão de linguagem e de interpretação, tá? Então não é tão simples assim. Um lado é criativo e o outro lado é racional. Não existe isso daí na nossa cabeça, não, tá? Então, durante a vida, a gente constrói diversos circuitos cerebrais neuronais e esses vão estar diretamente relacionados à aprendizagem de memória. Falar de memória também é falar de aprendizagem. E aí vai muito no campo que é da área da pedagogia, é um campo muito bacana de se trabalhar a memória, tá? E a gente vai dizer que sim, cada lado ele é especialista em determinadas construções. Mas essas construções, elas são colaborativas. Um lado depende do outro, da construção do outro, tá certo? E aí é o que a gente vai falar quando essas construções, elas são específicas, e essa especialização é hemisferial, mas ao mesmo tempo ela é colaborativa, tá bom? Agora entender primeiro esses aspectos aqui. A gente tem a nossa capacidade sonestésica, né? Que é a base do sentir, que é o que a gente já falou aí, dos vários sentidos, do sistema epicrítico, protopático, tá? E são nessas áreas que a gente vai receber os estímulos. Esses estímulos podem ser externos, né? Eu vi, eu toquei, né? Eu senti. Quantas vezes a gente chega num lugar, né? Um cheiro, assim. Mas muitas vezes a gente também chega num lugar e diz, estou com uma sensação estranha, não é? Uma sensação desagradável, uma sensação agradável, não é? Você tem um sentir interno também. Então a gente está no nível do sentir. Não tem a projeção de percepção sobre esse sentir. Só está sentindo, tá? Nesse sistema sonestésico. E desse modo, essas áreas vão recebendo e distribuindo essas informações sensoriais de forma meio que igualitária, tá? A gente recebe tudo pelo nosso sistema nervoso central, mas quando chegar cá em cima, ele distribui. O que é percebido, o que é sentido do lado direito vai para o esquerdo, o que é sentido do lado direito vai para o esquerdo, do lado esquerdo vai para o direito. Ok, direito e esquerdo. Tá? Você sabia que a gente tem um neurônio que é praticamente 15 centímetros menor do que a nossa altura? A gente tem um neurônio que vai da ponta do pé até aqui ao para fazer a descrição. Quando a gente toma uma topada no dedão do pé, no abdômen infernal,
é automático. A informação não sai, né? Ela vem direto, ó, pra cá, nesse sentido. Mas a gente vai incluir isso. Então, ele vai chegar aí, ó, o lado córtex auditivo secundário esquerdo, ele é especializado em reconhecer padrões de voz, em construir circuitos neuronais para fazer o reconhecimento de palavras, tá? E aí as pessoas passam a entender que esse lado esquerdo aí, ele é especialista em linguagem, mas não necessariamente apenas uma linguagem escrita e falada, né? Mas uma linguagem corporal, uma linguagem visual, tudo isso é linguagem, não é? A dança é uma linguagem, né? As expressões, várias outras expressões são linguagens, né? E aí as pessoas equivocadamente passaram a dizer, olha, é o lado racional da coisa. Enquanto o lado direito, ele é especializado em reconhecer padrões de musicalidade e entonação. Mas quando a gente fala de musicalidade e entonação, a gente está falando de uma percepção rítmica, né? E tudo tem ritmo, gente. O andar tem ritmo, né? O falar tem ritmo, não tem? Eu estava questionando os repórteres da TV Bahia, que uma maneira de falar horrível, que eu não gosto. Eles fazem as quebras, assim, fora da pontuação. Hoje na universidade, eu não consigo nem exemplificar, porque eu pontuo, minha cabeça não estava. Eles fazem as quebras assim na frase, me dá uma angústia, né? Cadê o ritmo, o encadeamento de fala? Então, né? É esse lado que faz esse ritmo. E aí se entendeu essa questão dessa capacidade rítmica e espacial como algo relacionado à área das artes, da criatividade, né? É essa leitura equivocada do que é a especialização do lado esquerdo e do que é a especialização do lado direito, tá bom? Então, passou isso. Então, o lado esquerdo é um pensamento voltado para a racionalidade, o lado direito um pensamento para o lado criativo. Mas eles se colaboram, né? Eles colaboram entre si. Não há um modelo de pensamento criativo sem que haja interpretação e linguagem. Não há pensamento racional de interpretação e linguagem sem que haja um entendimento criativo da coisa. O repórter lá, se ele não tem um encadeamento rítmico da fala, eu posso interpretar a frase, o conteúdo da frase de um jeito ou de outro, né? Então, ele é conjugado com o outro. Então, esses hemisférios, esses dois lados aí do cérebro, ele faz associação, ele integra aprendizado, ele coopera, ele colabora, ele compartilha, ele compara, tudo isso de uma forma integrada. Não existe o lado direito, é uma coisa, o lado esquerdo é outra coisa. Agora, vai existir sim. Por exemplo, partes desse sistema nervoso, o hipocampo, por exemplo, é o responsável por parte do tipo de memória recente. Então, se eu perco o hipocampo, eu posso perder a capacidade de formação de memórias recentes, de novas memórias. Né? Mas os hemisférios até então não. E aí tem um pesquisador, o Goldberg, que vai dizer que o hemisfério direito, eu gosto do conceito dele, ele diz que o hemisfério direito cuidaria das observações gerais e espaciais, com a capacidade de reconhecer novidades, que ele fala. Esse hemisfério direito, ele está voltado para o novo, né? Ele não considera a comparação com padrões, ele pega o que é novo, e o hemisfério esquerdo, ele faz o reconhecimento desse objeto, que ele é linguagem, né? E ele compara, ele traduz, ele busca entender o que é esse novo, certo? Já ouviram falar no fenômeno da pareidolia? A palavra é difícil, né? A pareidolia é quando a gente é a capacidade humana de reconhecer padrões em coisas que não existem, que não estão lá. Então, quando a gente olha uma nuvem no céu, é uma nuvem, é um treco borrado, gente. É nada. Mas a condição cerebral humana vai buscar fazer o reconhecimento de padrão daquilo que é novo. Vai levar algum tempo para a gente reconhecer aquele novo, né?
e comparar ele com o que eu tenho já armazenado enquanto linguagem. Eu vou traduzir isso em algo, né? E talvez essa seja uma condição de diferenciar ser humano do não humano, digamos assim, até certo ponto, né? E às vezes, sei lá, o animal está lambendo a tela de TV com a galinha no frango, né? Porque ele está ali no frango, não é frango, então ele está buscando também fazer essa mensagem. Então, deu para entender isso? Então não é tão segmentado. Ele fala, o direito líquido novo, ele tira a liberdade para criar novas ideias e uso do objeto, né? O direito é a produção de novos padrões do mundo, enquanto a esquerda é o processamento de linguagem reconhecida, ele sempre vai buscar comparar. Ele faz, inclusive, uma comparação em relação a uma trilha, né? É como se a gente passasse pelo mesmo lugar, pelo momento, e aí faz aquele caminho, né? Eu passo caminhando pela grama, né? Todo dia várias pessoas passam por aquele caminho, para encontrar o caminho. Aí faz aquele rastro de grama e não grama, né? De terra, né? É como se o esquerdo fosse aquele caminho que já foi construído, porque o que era novo já passou, né? Então, o esquerdo, e aí ele traz essa comparativa do conhecido, opera com o processamento de informações provenientes desses sistemas sensoriais individuais, e o novo faz conexões intercorticais distantes. Ele vai buscar novos canais sensoriais, vai buscar novas imagens, né? Vai deixar no quietinho o esquerdo operações. É tudo muito rápido, né? E tudo muito integrado. Tá bom? Tá certo? Beleza? Que ele falei da frota de táxi. Percorre a distância longa, que é o esquerdo, e o direito percorre uma distância intercontinental, maior ainda, né? Beleza? Então a gente tem uma outra premissa da neurociência, que é o cérebro, o sistema nervoso. A gente às vezes imputa o sistema nervoso na palavra cérebro, mas cérebro é um pedacinho. Ele funciona de forma integrada. Até mesmo para esse paradigma de que o lado direito atua sobre o esquerdo e o esquerdo sobre o direito, o que eu já li hoje, o que se sabe é que a maior parte dos neurônios estão associados ao esquerdo, mas ainda tem outros associados também ao direito. Então, isso ajuda a essa integração. Então, não é que só atua sobre, uma boa parte atua, o esquerdo atua sobre o direito e o direito sobre o esquerdo. Mas há uma troca de informações ao momento, né? A maioria. É tudo um período muito novo, isso que eu falo, né? É porque aqui, na hora, as conexões do nervo central, eles se cruzam. E tem um corpo caloso que liga tudo. E ele vai e liga tudo aqui. Fechou até aí, galera? Interessante. Dá pra gente avançar um pouquinho para chegar na memória. Tá? Agora, não fiquem cansados. Vamos gerar sinapses. O que é memória? Memória é sinapse. Tá? E o que é sinapse? Sinapse é um lugar, não um processo, onde dois neurônios rolam a química entre pessoas. Eles trocam substâncias. Um libera e o outro recebe essa substância, que é a sinapse, tá? O neurônio não fica passeando pelo corpo, certo? E o neurônio, ele faz essas conexões sinápticas, tá bom? Então, existem dois tipos de neurônios. Um pode influenciar o outro, é o neurônio excitatório, e o neurônio inibitório. Ele modula esse sinal, ele recebe esses sinais, tá bom? Às vezes a gente tem imagens de funcionamento de um circuito cerebral como se fossem descargas elétricas, né? São representadas muitas vezes por luzes. E é assim que muitos exames captam essa interação, né? Com diversos fatores lá tecnológicos, mas não são. A maioria da conexão entre neurônios, ela se dá por uma conexão química, uma liberação química. Não elétrica, mas existe sim as relações aí das conexões elétricas, tá? Por isso que a maioria dos remédios que atuam sobre o sistema nervoso são remédios neurotransmissores, né? A dopamina, a serotonina, a melatonina, são remédios que são neurotransmissores. É uma química que fortalece ou
indica, né, esse canais dos neurônios a liberar substâncias e aí fortalece essas conexões sinápticas. Tá certo? Então é um lugar onde há esse derramamento de neurotransmissores que sai do axônio de um neurônio pré-sináptico por dentro de um neurônio pós-sináptico. Aí pense em nós designers na aula de anatomia do sistema nervoso, né? Eu, a Suzy, loucura, mas a gente conseguiu concluir a bagaça, não é isso? Então aqui, da região sináptica, tá? Eu tenho o neurônio pré-sináptico que libera substâncias e o neurônio pós-sináptico que recebe a substância, né? A parte dele que recebe e libera essas substâncias, tá certo? Essa liberação de substâncias, e aí a gente passa a entender que ninguém faz, né? Essa liberação de substâncias vem dos neuros, essas substâncias são neurotransmissores, certo? Que eu posso ingerir neurotransmissores, injetar neurotransmissores, né? Mas eu também posso estimular para que neurotransmissores possam ser liberados do meu corpo, tá? Então aí, por exemplo, a Copa do Mundo, onde as mulheres jogaram e ganharam a Copa do Mundo feminina. Lembrou disso? Difícil, né? Porque a cultura da gente marca masculino, né? Não feminino. Mas quando Marta fez o gol da vitória, lembram disso? Ninguém lembra uma bolinha pra mim, ó. Que a gente estava lá no churrasco com a galera, gritando, com a camisa do Brasil. Mentira, isso é na Copa do Mundo quando é masculino. Quando a família está em casa na televisão sozinha, né? Mas tudo isso, todo esse cenário, o apito, a cara da jogadora, a bola entrando, tudo isso vão ser estímulos que vão conduzir à construção dessa rede neuronal e a essa conexão entre neurônios sinápticas, tá? Então o grito, o apito, tudo isso estimulou a produção de neurotransmissores e fez lá uma rede neuronal, certo? Essa rede neuronal, que é física, são duas células conectadas, quimicamente falando. Elas podem ser mantidas e armazenadas, ou elas podem ser destruídas. Não existe mais. Quem decide sobre isso? O nosso sistema nervoso, quando a gente vai dormir. É por isso que o sono é importante para a aprendizagem. Porque é no sono que a gente armazena ou não as memórias. E o que são as memórias? Essas conexões sinápticas. É físico. Né? Se é físico, será que eu, enquanto designer, posso criar um estímulo para a produção de neurotransmissores? Né? Se eu conhecer a história que está por trás dessa pessoa, será que eu posso acessar essas memórias? Será que eu posso reconstruir o cenário do jogo da Copa do Brasil feminina e trazer uma memória que está lá, quietinha, que não consegue ser acessada, que é uma conexão sináptica fraca? Será que eu posso acessar ela? Se a pessoa foi muito feliz ou muito triste, eu consigo acessar essa memória com maior facilidade. Se a pessoa não teve carga emocional na construção dessa ligação sináptica, eu tenho uma ligação sináptica fraca. Eu não consigo acessar essa memória com facilidade. Deu para entender? Então a construção da memória é algo físico, a construção da memória pode ser evocada, né, acessada novamente, e ela pode ser forte ou fraca se eu tiver uma carga emocional que envolva aquele estímulo todo, né? Trouxe à tona uma emoção positiva ou negativa que vai fazer com que aquela memória possa ser forte ou fraca. E o nosso sistema nervoso, ele é seletivo e automático, ele é autônomo, na verdade. Ele que define o que ele quer armazenar ou não. Professora, pode se pensar na construção de memória? Eles falam muito da memória passada, mas o presente até o futuro. Pode. E aí a gente pode criar hábitos de não construir essas memórias. Até que O ponto hábito de organizar essa parte agora que eu vou mostrar. Até que ponto essa memória ela é fato ou é fantasiosa? Sim. Então, no momento que eu resgato ela, até que ponto ela foi fato, ou se ela é fantasiosa no sentido de construção dela. Isso também pode ser. E aí vai vir das suas narrativas, das vivências.
né? E aí podem vir questões se esse indivíduo aí, poxa, eu não quero, eu quero construir essa memória de forma fantasiosa, eu tenho que tocar nela verdadeira, é doloroso para mim, né? E aí eu inverto a polaridade que carrega aquela memória em vários espaços. E eu posso construir em vários espaços, posso destruir em vários espaços. Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu não gosto de vídeos, eu gosto de fotos. Porque a foto eu crio a história que você quiser. Né? Vida não, você tá ali. Tá lá. Tá posta. Entendeu? Então, ó, eu tenho o sensor sensível que recebe o estímulo provocado por algo, por uma sensação, né, que está sendo chamado de energia. Essa energia ativa os neurônios que formam essas redes, esses circuitos neuronais através da sinapse, tá? Essas redes pode ser formada por baixo de uma alta frequência, dependendo da carga emocional com que essa rede é formada, com que esse estímulo chega nesse indivíduo, certo? Porém, o mesmo neurônio pode ser ativado com a mesma frequência, gerando informações iguais para estímulos diferentes. É o que a gente chama de informação. Então, eu posso lembrar do jogo do Brasil, da Copa Feminina, por um som de apito. Eu posso lembrar pelo cheiro do churrasco, né? Então, vários estímulos posteriores podem reativar e evocar, trazer à tona essa memória novamente. Certo? Por isso que eu digo para vários estudos. E aí, quanto mais carregado de emoção, se essa emoção tiver valência positiva, mais forte ainda é essa conexão sináptica. Tá? Então, se eu trouxe aqui no meio da aula uma dancinha alistalhada para vocês, né? Isso pode fortalecer esse momento aqui de conhecimento e aprendizagem. Né? Professores de cursinho pré-vestibular fazem muito isso, né? De criar músicas com fórmulas químicas, a primeira vez que eu lembro que eu fui numa aula de cursinho pré-vestibular foi completamente diferente das aulas na escola, e para mim foi muito mais fácil absorver o conteúdo, né? Na hora eu não racionalizei porquê, mas eram essas dancinhas, essas brincadeiras, era um jeito às vezes mais lúdico. Porque você torna divertido, você carrega ali de um momento de felicidade. Né, de alegria. Eu pensei que você ia fazer dancinha. Não. Deixa eu falar aqui. Isso é muito importante. Tá? Fechou até aí? Vamos avançar só mais um bocadinho. Plasticidade. A plasticidade é a capacidade que o cérebro tem, o sistema nervoso tem de mudar e de se adaptar a novas informações. Então, gente, a rede neuronal foi construída, tá? Em função de uma memória, mas eu posso reconstruir isso, né? Eu posso transformar isso em algo positivo. Poxa, eu nunca gostei de matemática, mas quando eu entrei no cursinho pré-vestibular com a dancinha, passei a gostar de matemática. Né? O estímulo foi, eu mudei aquela conexão, tá? Então, a plasticidade sináptica é a mudança que ocorre nas sinapses, a junção entre os neurônios que permitem comunicar, que pode ser fraca a curto prazo, mas pode ser forte também a longo prazo, certo? A gente tem diversos tipos de neurônios. Tem neurônios que fazem conexões sinápticas maiores, tem que fazem menores, em função da anatomia do próprio neurônio, né? Mas a gente tem que entrar nisso daqui. Beleza? Aí tem uma discussão também que diz que memória, como memória é fisiológica, né? Aqui é célula, que eu tenho uma carga de memória genética, que vem da minha formação ali, da minha genética mesmo. Certo? Então a gente já nasce com redes neuronais pré-estabelecidas. Aliás, isso é mais do que fato, porque a gente não precisa aprender a respirar, a digerir, a defecar, a fazer xixi, né? Isso tudo é memória dos órgãos internos. Deixa eu te falar, são memórias automáticas. A gente já nasce com essa carga de memória automática. E a gente tem as discussões que a gente já nasce com essa outra carga de memória. Tá? E as memórias, que são essas redes neuronais que são construídas de acordo com o ambiente, com o tempo, com a cultura, com as minhas vivências, com os estímulos ao qual eu sou exposta. E isso também vai gerar comportamento.
porque aí vai dizer quem eu sou. Tá? Se essas memórias, se essas redes neuronais carregadas de emoção são mais fortes. Beleza? Esse slide eu boto duas coisas, não sei porquê, mas ali é uma coisa que eu. Por que eu gostei desse slide? E aqui é o homúnculo. O homúnculo é a representação visual da importância que o sistema nervoso dá ao nosso corpo. Então, o que chega de informação através do tato é mais fácil de ser apreendido e memorizado. Da língua, dos lábios, certo? O homúnculo, ele traduz isso, olhos, nariz, ouvido, tá? Então, é essa importância que o nosso sistema nervoso dá em relação ao corpo. Além disso, essas regiões elas têm mais terminações nervosas. Sim, eles têm mais capacidade de diferenciar coisas nessas regiões. Então, por exemplo, se você tocar em dois pontos lá na mão, você consegue identificar onde está cada ponto. Mas se você for tocar no mesmo dois pontos em outra região do corpo, por exemplo, no braço, você não consegue diferenciar. Então, ele carrega muito mais terminações e riquezas sensoriais nas mãos, boca. Tem um testinho na caneta, que a gente faz isso na caneta, mas acho que você está sentindo o quê? Né? E aí dá para confrontar e confirmar o que ela está falando. Testezinho na caneta. Beleza, tá? Então, a memória ela é reativada de um grupo específico de neurônios formados a partir de uma mudança persistente na força de conexão desses neurônios. Então, quanto mais eu reforço essa ligação sináptica que foi feita, mais fácil essa memória vai ser acessada. Então, as práticas e exercícios de memorizar as coisas, né? E aí vem muita discussão comigo, o aprendizado. Existem, então, se eu repetir a mesma coisa sempre, a possibilidade de eu decorar é maior. Mas se aquilo ali tiver uma carga de emoção positiva, a possibilidade de decorar é maior ainda, dessa memória ser armazenada, permanentemente maior ainda, né? Se eu entender a aplicação daquilo ali, vai ser maior ainda, né? Ou às vezes simplesmente a carga emocional trouxe isso à tona. Você quer ver esse lance de cursinho mesmo? Eu tinha uma fórmula de física que eu nunca esqueço, sorvete. SO é igual sorvete, né? SO é igual a VT, né? O estado inicial de um objeto é igual a velocidade dele vezes o tempo. Nunca esqueci. Nunca preguei zorra nenhuma, só na prova do vestibular e acabou. Mas nunca esqueci. Né? Então, alterar a força das sinapses existentes, ou mesmo adicionar novas e remover as antigas, é que vai voltar para essa formação da memória. Tá bom? E você falou de questões emocionais também, eu fico pensando sobre envolver mais no sentido para você fazer a formação de memória, né? Há um tempo atrás eu vi que, eu não vou lembrar agora se foi Japão, China, mas eles têm um método de você memorizar e conseguir fazer qualquer conta matemática de cabeça, que é um instrumento que eles chamam de ábaco. E aí são vários anezinhos assim, e os alunos vão aprendendo a mexer com os dedos para poder fazer as contas. E aí depois que você passa por um bom tempo treinando com aquilo, quando você pede para esse aluno, essa pessoa falar uma conta de números absurdos, enormes, eles conseguem fazer só movimentando o dedo. Então aquela memória que era física, né, daquele instrumento, eles persistem com aquilo e conseguem aplicar isso, né? Então é um outro exemplo de como... memória é motora, né? Isso. Às vezes você aprende mais, às vezes E aí tem a máxima que a gente aprende mais ensinando. Mas que eu não saiba, deixa eu tentar ensinar que eu vou buscar aprender, né? Às vezes são esses vários estímulos que reforçam, sabe? Quer ver um exemplo aqui? Eu trouxe aqui para vocês a palavra casa. É um estímulo, certo? A palavra casa, para alguns pode vir nada na cabeça, mas para outros, para todo mundo é uma casa. Né? A minha casa está lá, a minha. Né? Então, a única palavra pode gerar estímulos que resgatam de vocês coisas diferentes, que vai depender do contexto de cada um. Tá? Ó, gente, tem um filminho que eu quero, um vídeo que eu quero que vocês deem uma olhada. Não vou passar ele agora não, mas é de Ed Kenya. Ele vai falar dessa busca pela memória e ele faz um estudo com
daquilo, aquele bicho que parece os caracóis, uma lesma, né? Que é um animal que tem um sistema neuronal bem simplificado, e ele faz um estudo com ele que consegue também a formação de memória. Então, ele é um cara bacana nessa referência de discussão sobre memória, tá? Os links desses vídeos, você também vai trazer esses vídeos lá no Drive, tem uma olhada. E só para a gente integrar aqui o que foi aprendido, né? Eu tenho a atenção, é uma variável importante para essa construção de ligações sinápticas. Hoje a gente tem distribuído a atenção, nós viramos multitarefas, né? Tá aqui um filho falando, resolvendo um problema no celular, a comida na cozinha, o computador ligado na reunião, às vezes 2, 3 telas ao mesmo tempo, chegando informações diferentes. Aí quando termina aquela atividade, você lembra do quê? Nada. Né? Foram muitos estímulos confusos, não focados apenas na tarefa atividade. Então eu tenho atenção para o estímulo que está chegando até a mim, que às vezes é uma atenção consciente, às vezes é inconsciente, estou focada aqui porque eu quero focar, ou porque aquilo ali prendeu minha atenção, né? Como a gente fala, prendeu minha atenção, foi um estímulo que chegou para mim diferenciado. Eu tenho a codificação, decodificação desse estímulo, o armazenamento, tá? E por fim, a recuperação e evocação disso que foi armazenado, que gerou essa conexão sináptica, tá certo? Isso a gente vai chamar de experiência de conhecimento, tá? São esses circuitos neuronais. Ainda nesse processo aí, gente, no momento da experiência do conhecimento, ainda é uma ligação sináptica fraca. Ainda é um circuito fraco. Por quê? Porque eu ainda não carreguei aí de emoção. É a primeira experiência. Agora pense que isso é rápido e vai acontecendo todo momento na nossa vida, tá? Então, se eu ainda não coloquei nesse meu esqueminha a emoção, isso ainda é fraco, né? Se eu mudar o slide, pedir para vocês explicarem isso daqui rapidamente, talvez eu ainda não tenha decorado, professor, né? Mas se eu trouxer um estímulo emocional, né? E aí, gente, tá prestando atenção? Eu tava viajando na maionese, tava viajando na maionese, a professora passou um slide idiota, agora eu preciso prestar atenção, né? Não, nada a ver, eu contei isso agora, eu comecei a prestar atenção. Então, carreguei isso daí de emoção. E aí vocês vão lembrar do slide da professora Karina, porque teve um meme idiota no meio do slide que fez aprender minha atenção e tirou um sorriso do meu rosto. Carregou de emoção aquele momento, aquela ligação sináptica, ela vai ser mais fortalecida e eu recuperar aquela informação é mais fácil. Tá? Então, assim, aí a gente vai chamar de experiência, porque o cara, isso vai ter valor, ele tem uma carga emocional para isso. Tá? Então, não só trouxe a atenção, mas ativei lá a amígdala no córtex lá, né, na região de construção, ativei o hipocampo e fiz a construção daquela memória. Tá? Então, memórias robustas, elas precisam desse forte conteúdo emocional. Circuitos com reforço emocional se tornam mais fortes e mais facilmente acessíveis. Tá? Quando a gente faz isso, eu também chamo isso de circuito neuronal. Então, isso é o circuito neuronal, que deve ser através dessas ligações sinápticas entre os neurônios. Beleza? Aí eu criei a experiência. Né? Pode ser positiva, pode ser negativa. Agora a gente vai dormir para entender se isso vai ficar permanente ou não. E de mais dúvidas, querem trazer alguma consideração? Não? E de fato, agora a gente vai dormir, que já foi muito conteúdo. Parem de buscar estímulos, tá? Chegue em casa, desacelere, chega de estímulo. Senão todos os que eu dei aqui serão perdidos no caminho. Vão direto pra cama, banho e cama, tá? Pra ver se fica o conteúdo. Bea, você quer botar mais alguma coisa? Tchula? Tem um comentário que ela disse que é
Você falou agora direto pra cama, estímulos, o pessoal fala muito hoje em dia sobre higiene do sono, né? Que você, antes de dormir, reduzir os estímulos amarela, não ficar perto de telas, o que, gente, eu realmente não consigo, porque eu sempre estou assistindo alguma coisa. Mas tem esse conceito da higiene do sono. E recentemente eu estava conversando com uma nutricionista e tal, e ela falou: a gente deveria ter hora de dormir e não hora de acordar. A gente faz errado, porque o nosso corpo ele já é preparado para a gente acordar com o estímulo da luz solar, né? Só que hoje a gente tem tantos estímulos que ele fica meio confuso. Então, se a gente dormisse no horário que a gente deveria dormir, automaticamente a gente iria acordar no horário que a gente precisa acordar, né? Através dos estímulos corretos e tudo mais. Então, a gente sempre fala: eu preciso acordar 5 horas, eu preciso acordar 6 horas. Eu nunca falo sobre o horário que a gente deveria estar dormindo, né? Então, é um outro ponto também de como, com a evolução e tudo mais da sociedade, os estímulos mudaram e a gente tem hoje outros problemas por conta desses estímulos, né? O excesso de estímulo. Eu tenho uma regra na minha casa: dorme 6, 8 horas. No máximo de 9. 9 já é fora da regra. Correr então. 8 horas. Correr agora pra casa. Quando eu dava aula até tarde, meu corpo eu dava. E era justamente, eu dava aula nas privadas, que era aula até 10h30 da noite, eu ia pra casa, até desacelerar e dormir, era um problema. E aí minha filha era pequenininha, Maria ficava condicionada a me esperar. Ela, o pai dormia e ela ficava me esperando. Isso era horrível pra ela, né? E aí eu comecei a marcar 8 horas pra ela, e deixei de dar aula à noite, comecei a usar, tá? Então, qualquer dia da semana, exceto hoje, 8 horas, não passa muita mensagem depois das 8. Eu tô na cama, bem toda. Eu comecei tem 15 dias o experimento, porque eu tenho dificuldade de acordar cedo. Eu sou sempre me atraso. Todo mundo sabe disso, todo mundo tá tudo bem, porque depois eu começo a render depois de 10 horas. Mas aí eu comecei a dormir mais cedo. Eu começo a deitar, deito na cama 8h30. Aí eu deito, aí olho pro celular e guardo. Aí olho pelo postinho, aí acabou que eu não uso mais. A partir de 9h30 eu não uso mais. Então eu estou começando a dormir todo dia 10h20, 10 horas. E eu tenho acordado muito melhor. E eu nunca fiz isso na minha vida toda. Eu achava que, quanto mais tarde eu dormia, mais disposta eu acordava, mas não funcionava. Era só quando o metabolismo ia adolescente existia, né? Agora. Tá funcionando outro aí na barriga, gata. Ó, comece a ensinar ela. Precisa dormir cedo. Agora já foi, eu vou ter que começar. Não, você ainda tem que ensinar. Cria ligação. Eu ainda tenho que aprender um pouco pra poder ensinar. Ensine logo ela, senão você vai se der doida, viu? Eu, pra mim, 10 horas já tô caindo pela E ela só ajuda às 7 da noite, porque e aí, faz como? Ela fica o dia todo quieta. Calma. Acalme ela, toma um chazinho, vai calmando ela. Sabe que a Karine ia falar de memória hoje, né? E aí, tava rabiscando aqui, queria deixar uma atividade. Não é para devolver essa atividade, a gente não vai corrigir também não, tá, pessoal? É só para que vocês comecem a ampliar esse entendimento de estudos neurocientíficos. E aí, além daquelas etapas que vocês viram, né, começando com a atenção até o processo de memória, entendam que vocês vão fazer um exercício de construir uma situação para que vocês entendam, tá? Então aqui eu fiz depois eu posto isso no Drive, um exercício de entender as etapas do processamento cerebral. E aí, olha só, a gente falou de atenção, de memória, a gente falou de sensação, percepções sensoriais. E por coincidência, quando eu estava vindo para cá, eu já fui impactada por um ônibus que estava atravessado no Campo Grande e tinha sofrido um acidente. Alguém colidiu no fundo desse ônibus e ele estava atravessado no Campo Grande. Eu não sei se ainda está lá, né? Mas vamos lá. Nas etapas do processamento cerebral, vamos começar com sensação, captação dos estímulos físicos. E aí a gente falou sobre luz, som, calor, cheiro, vibração, associando a um acidente de carro, e esse vai ser o meu contexto, tá? Acidente de carro. O exemplo é o seguinte: o motorista ele escuta uma buzina alta e vê que um carro vem na direção dele. 2. Na sensação de perceber, a gente tem a atenção.
Então, nessa atenção, o que acontece? Focalização dos recursos cognitivos e a gente vai filtrar informações que são concorrentes. Ou seja, no caso do acidente de carro, a gente já tem ali os vários segmentos da atenção. Atenção seletiva, sustentada, alternada, dividida. O motorista ele foca a sua atenção visual e auditiva no som da buzina e no movimento do carro. Então passamos por sensação e atenção. E aí vem a percepção. Interrupção ou interpretação sensorial do que dá sentido ao estímulo. Aqui ocorre a integração sensório-motor e emocional. O motorista percebe que o carro está vindo em alta direção e avalia que há um risco de colisão. Reconhecimento, uma próxima etapa. O que acontece? A gente vai associar estímulos das memórias e aí o cérebro ele reconhece padrões, ele compara experiências anteriores e ele vai tentar entender a situação, vai rotular a situação. No caso desse motorista, ele reconhece que aquela situação é um perigo iminente, um carro vindo na direção, como ele já lembrou de vídeos que ele assistiu ou acidentes que ele já conheceu. Avaliação emocional. Então, essa é a resposta afetiva imediata que a gente tem. Né? Então, as amígdalas, as estruturas límbicas, que a gente ainda vai falar do sistema límbico, elas vão avaliar essa valência emocional. E nesse caso aí, eu pergunto para vocês, essa valência emocional do estímulo, você acha que é positiva ou negativa? Negativo. Negativa. A gente está com medo, vê um carro na nossa direção. E aí, essa sensação de medo, o coração acelera, aquela descarga de adrenalina, né? E aí a gente vai partir para a memória de trabalho, memória rápida. E também, logo após, a memória de longo prazo. A memória de trabalho vai armazenar informações momentâneas para uma análise rápida. A memória de longo prazo, ela vai recuperar essas experiências anteriores. E no caso do motorista, o que é que ele vai fazer? Ele vai se lembrar que no caso de colisão iminente, não tem o que fazer, ele deve segurar o volante firme, né, para poder evitar virar o carro. Tomada de decisão. Nessa seleção de alternativas, né, olha só, todo o contexto de sensação, atenção, percepção, reconhecimento, né, ou categorização, memória, para tomar decisão, aí a gente vai ver alternativas de possíveis bases na avaliação de risco, contexto e memória. Então, o motorista ele decide frear bruscamente e vai desviar para o acostamento. É a tomada de decisão. A tomada de decisão é diferente de executar a ação. Então, aí o que acontece? Ele vai planejar e executar a ação. O córtex motor, a gente também vai falar sobre isso, ele vai elaborar comandos musculares para realizar essa ação. O motorista aciona o freio, vira o volante, contrai os músculos para absorver o impacto. Vai bater de qualquer jeito. E aí ele tem o que? Um feedback sensorial e faz um ajuste cerebral. O cérebro recebe esse retorno da ação, ajusta o comportamento em tempo real. Não sei se vocês já passaram por algum acidente, seja ele grave ou leve, mas depois do baque, é o momento desse ajuste do feedback emocional. Ao sentir que o carro está derrapando, o motorista ajusta a direção. E por fim, esse processamento pós-fato e a consolidação da memória. Então, depois do evento, o cérebro vai revisitar, revisita a experiência, armazena e associa essas emoções que são muito específicas daquele contexto. O que isso pode causar? Isso pode gerar traumas. Isso pode gerar um aprendizado adaptativo. E isso pode gerar uma reorganização do processamento cerebral e emocional. Então, este motorista, após o acidente, ele pode desenvolver uma hipervigilância toda vez que for dirigir. Esse exemplo, vou postar no Drive, e aí vocês podem fazer um paralelo de uma outra situação, completamente diversa, só para a gente começar a entender e continuar na próxima aula esses estudos sobre neurociência e processamento cerebral, que é muito curioso, é muito interessante.
E para curiosos, interessantes e criativos é um prato cheio. Isso é em milésimos de segundo, né? Exatamente. Tem um desenho da Disney que mostra Pateta passando por uma experiência dessa, no meio na rua, dirigindo. Não sei se você já viu esse desenho. Bem Devo ter interessante. visto, eu vou ter que resgatar. Depois o veneno, o cara se transforma e... Aham. Né? Bem legal. Mostra o tempo de reação dele para pisar no freio. Então, turma, é isso, né? Semana que vem estamos aqui em vez de bate local, bate horário e Lovane de tênis, sapato fechado, né? Ela fala, a gente vai ver ela escapando, salto alto. Loló, na vida Cercione. Que emoção negativa você acabou de ter? Despertar em mim.